Convidando os vereadores para o início da sessão ordinária, no dia 29 de abril de 2013. Está aberta a presente sessão ordinária do dia 29 de abril de 2013. Convido o secretário para a leitura da palavra bíblica. Salmos capítulo 103, versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Amém. Convido o secretário para a deliberação da ata da sessão ordinária do dia 24 de abril de 2013. Senhor presidente, a ata da sessão ordinária do dia 24 de abril de 2013 foi encaminhada pelo vereador, o gabinete dos novos vereadores dessa Casa de Lei, está para ser aprovada.
Discussão da deliberação da ata da sessão adiada no dia 24 de abril de 2013. Em votação. Nassib, vereador Nassib. Você está indagando, isso está Tudo bem? Vereador Antônio Boy. Senhor presidente, 14 votos favoráveis, nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Expediente de sessão ordinária do dia 29 de abril de 2013, projeto de resolução. Processo 2691-2013, projeto de resolução número 10-2013. Aprova o relatório final e as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela resolução 211-2013, destinada a investigar a operação financeira realizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores da Serra, junto ao Fundo de Renda Fixa, ELO, sob intermédio do Banco BVA. Autor, Comissão Parlamentar de Inquérito. Convido o nobre vereador Aldair Xavier para a leitura do relatório final da CPI do Banco BVA. Presidente, só questão de ordem. Pela ordem do vereador Boy. Queria deixar informado a nossa Casa de Lei que pela primeira vez na história acontece uma comissão de inquérito e sua conclusão dentro dos prazos, e a Câmara hoje deu um passo muito importante para a transparência dos seus trabalhos e levando ao conhecimento da nossa população os problemas que estão ocorrendo no nosso município, parabenizando a comissão e a Câmara de Vereadores da Serra, que foi um trabalho exemplar, já realizado pela primeira vez na Serra. Em primeiro lugar, meu boa noite a todos, boa noite à mesa diretora, através do nosso presidente Bruno Lenzoni, boa noite meus nobres edis, boa noite ao público presente, boa noite internautas. Vamos iniciar aqui a leitura do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. A comissão é presidida pelo vereador Carlos Augusto Lorenzoni, relator Aldair Celestino Xavier de Souza e tendo como membro José Marcos Tom. Do conhecimento do fato, a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito foi requerida por um terço dos vereadores guardada no processo administrativo 3122/2012, mediante denúncia de autoria do vereador Jamil Malini pela possível irregularidade na operação financeira realizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores da Serra do Espírito Santo, junto ao Fundo ELO por intermédio do Banco BVA. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi constituída a partir do projeto de resolução número 211/2013, nos termos do artigo 136, inciso 2º e 136B da Lei Orgânica do Município da Serra, com prazo inicial de 20 dias, prorrogável por mais 10, sendo composta de 3 membros. O projeto foi aprovado e deu origem à resolução número 211/2003, publicado no Diário Oficial de 22/2/2013. Da composição, pela resolução 211/2003, publicado no Diário Oficial de 22/2/2003, o presidente da Câmara Municipal da Serra Espírito Santo, uso de suas atribuições que lhe conferem, resolve
designar para a composição de comissão parlamentar de inquérito instituída pela Resolução número 211 como membros os senhores Carlos Augusto Lorenzoni, Aldair Xavier e José Marcos Tom. Devidamente instaurado e estabelecidas as normas gerais de seu funcionamento, a comissão realizou uma reunião de instalação, 3 reuniões ordinárias e uma reunião de encerramento. A comissão iniciou seus trabalhos em 23 de fevereiro de 2013 e encerrou seu primeiro prazo regimental de 20 dias em 14 de março e, após uma prorrogação de 10 dias, encerrou suas atividades em 24 de março de 2013. De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal da Serra e da Lei Orgânica Municipal, a Câmara deverá encaminhar o presente relatório aos vereadores dessa Casa de Leis. Da documentação. Ofícios expedidos. Foram expedidos ofícios de convocação para oitivas da CPI conforme descrição abaixo. Sancler Luiz do Nascimento Júnior, presidente em exercício. Luiz Carlos de Amorim, ex-presidente do IPS. Alexandre Camilo Fernandes Viana, presidente substituto e atual presidente do IPS. Gerente-geral do Banco do Brasil na Serra. Gerente-geral da Caixa Econômica na Serra. Gerente do Banco do Estado do Espírito Santo na Serra. Tereza Elisa dos Santos Piol e Paulo Elias Martins. Dos documentos recebidos e depoimentos. Consta do anexo 1 vários documentos encaminhados a essa CPI pela atual diretoria do IPS. Consta no anexo 2 de depoimentos colhidos durante o prazo de vigência da CPI, que foram taquigrafados pelos servidores da Câmara Municipal da Serra. Atas. Foram lavradas uma ata de instalação e 3 atas de reuniões ordinárias e uma ata de reunião de encerramento. Resumo das sessões. A primeira sessão da CPI foi a reunião de instalação ocorrida no dia 23 de fevereiro de 2013, na qual restou decidido os seguintes pontos: realização de oitiva de todos os investigados ou envolvidos na operação em questão, realização de diligências externas, tais como visita ao Ministério da Previdência em Brasília, visita à sede do BVA no Rio de Janeiro, reunião de documentos para fundamentar a investigação. Todavia, diante da falta de regulamentação referente ao subsídio dos membros para o deslocamento às diligências externas, restaram prejudicadas. De igual modo, à vista do prazo exíguo, os membros da CPI verificaram que também seria impossível realizar mais diligências que demandassem mais tempo de investigação. Participaram da primeira sessão todos os membros da CPI. Em 1º de março de 2003, foi lavrado o ato de oitiva da testemunha Alexandre Camilo Fernandes Viana, atual presidente do IPS, que apontou graves falhas na condução da operação financeira e investigação, concluindo em seu depoimento que a transferência daqueles recursos ao BVA foi totalmente imprudente. Além disso, afirmou que era necessária consulta ao Conselho Deliberativo do IPS para autorizar a operação. Diante da própria normativa do Ministério da Previdência, ademais, disse que o Ministério em questão não foi comunicado em ato contínuo, confirmou que há apenas uma ata que consta a aprovação da operação pelo senhor Luiz Carlos de Amorim, a senhora Tereza Elisa Piol e o senhor Paulo Elias Martins. Por outro lado, a testemunha trouxe para a CPI diversos documentos comprobatórios que indicam a improbidade praticada pelo ex-presidente. No dia 6 de março de 2013, a CPI realizou a oitiva do gerente-geral da Caixa Econômica Federal, que afirmou enfaticamente nunca ter recebido qualquer proposta para melhorar a taxa de investimento do IPS nesse banco. Todavia, apenas recebeu um comunicado solicitando a transferência do investimento ao BVA. Disse ainda que, caso tivesse tido a oportunidade, poderia melhorar as taxas para que o investimento não saísse da caixa da maneira como aconteceu, bem como diante da quantia vultuosa que era investida naquele banco oficial. No mesmo dia foi procedida a oitiva do investigado, o senhor Luiz Carlos de Amorim, ex-presidente do IPS, na ocasião da operação financeira para o Banco BVA. Na oportunidade, o ex-presidente disse que a transferência para o BVA e Fundo Elo teve a aquiescência do prefeito municipal da época, senhor Antônio Sérgio Alves Vidigal, visto que participaram de reuniões de trabalho no qual trataram do assunto. Disse ainda que nunca levou o assunto para deliberação junto ao Conselho Deliberativo e que a decisão foi monocrática. Afirmou que, na visão dele, aquele seria o melhor investimento. Salientou que não realizou seleção de bancos não oficiais para verificar em qual deles seria melhor investir o dinheiro.
Disse que a reunião para decisão foi realizada com 2 representantes do Banco BVA, bem como foi feita uma videoconferência com o vice-presidente do Banco BVA, que lhe deu garantias naquele momento de que o banco tinha capacidade de liquidez. Afirmou que, diante das colocações prolatadas pelo vice-presidente, ele se deu por satisfeito e ordenou a transferência de imediato. Afirmou que não foi realizada qualquer pesquisa ou consulta para verificar a situação do Banco BVA de fundo dela. Afirmou que não tinha como prever a perda que ocorreu. Disse que não fez qualquer consulta à Procuradoria Municipal diante da autonomia do IBS. No dia 8 de março de 2013, foi realizada a oitiva da testemunha Tereza Elisa Viol, que na ocasião fazia parte da diretoria do IBS. A testemunha ratificou que a decisão de realizar a operação foi apenas do ex-presidente, que risco todos os bancos apresentam, mas que era vontade do ex-presidente de fazer aquele tipo de investimento em bancos não oficiais. Disse que já ocorreu um prejuízo quando investiram no Banestes, e isso lhes deu experiência. Diz que optou por confiar na decisão do ex-presidente e que não houve tempo hábil para fazer a consulta no Conselho. Diz que não sabia das intervenções sofridas anteriormente pelo BVA, não respondeu acerca da pergunta sobre a prudência do investimento. No dia 22 de março de 2013, o ex-diretor administrativo do IBS, seu Paulo Elias Martins, afirmou que ele era o responsável por toda a gestão financeira do Instituto, mas que só não tinha autonomia decisória, visto que isso cabia apenas ao presidente. Relatou ainda que não foi ele quem captou o BVA, mas que outros bancos, tais como o Santander, procurou o IBS para oferecer aplicação. Disse que a lei obriga que o Instituto faça o credenciamento de todas as instituições financeiras. Disse que não foi feita análise da condição do BVA, considerando que a reunião que decidiu o investimento se deu pela manhã, e já na parte da tarde, a ordem de realizar a transferência. Afirmou que, em virtude disso, ele procurou retardar um pouco o investimento e só fez depois de uma semana. Porém, a vontade do presidente era de que ocorresse imediatamente. Também disse que, se dependesse dele, a operação não teria ocorrido, uma vez que ele sabia dos riscos. Disse que a questão do risco foi levantada na reunião com os representantes do BVA, mas que, diante da justificativa oral do vice-presidente da instituição, o senhor Luiz Carlos de Amorim, ficou satisfeito. Disse ainda que se sentiu pressionado para fazer a operação, mas que não tinha medo de ser exonerado. Afirmou que as propostas de outros bancos não eram postas de forma oficial, porque tudo virava rascunho. Uma vez que a composição do conselho era errada da opinião dele, a questão dos riscos foi ressaltada na reunião, mas o ex-presidente não quis que se fizesse constar em ata. Disse que talvez o dinheiro retorne ao IPS após os 18 meses, mas apenas 32 milhões. Por fim, afirmou que sempre foi contrário ao investimento em bancos de terceira linha. Considerações se fazem necessárias. Algumas considerações se fazem necessárias pelo fato de que a CPI instituída por essa Casa de Leis não pode exercer com plenitude as suas atribuições fiscalizadoras, pois o regimento interno e ainda a lei orgânica do município da Serra estabelece um prazo muito exíguo para os trabalhos de sua comissão parlamentar de inquérito. Várias diligências externas não puderam ser concretizadas em virtude do limite de 20 dias prorrogado por mais 10 para o encerramento dos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito. Ocorre que os fatos narrados nessa CPI impõem a realização de diligências em outras cidades do país, tais como Brasília, Rio de Janeiro, bem como a realização de perícia contábil. Diante desses fatos, os membros dessa comissão parlamentar de inquérito opinam ainda pela reforma da legislação em vigor para que futuras investigações não restem prejudicadas, tais como ocorreu com a presente CPI. Voto do relator. O relator, nas suas atribuições, expõe que, considerando que as denúncias iniciadas, trazidas aos autos pelo então vereador dessa Casa de Leis, Jamil Malim, que deram origem à presente CPI, foram confirmadas pela colheita testemunhal e ainda pelos documentos acostados em anexo, considerando que a operação financeira sob investigação trouxe grande prejuízo ao IPS, considerando que a operação financeira foi realizada para o Banco BVA e que o mesmo sofreu intervenção do Banco Central, considerando em que pesquisa realizada constatou-se que o BVA já estava em intervenção antes mesmo da realização da operação por parte do IPS,
Considerando que a decisão para a transferência dos valores não foi submetida ao Conselho Deliberativo do IPS, uma vez que a mesma foi oriunda da decisão monocrática, considerando que restou provado que a comunicação do Ministério da Previdência era medida que se impunha, mas não ocorreu, considerando que restou provado que não foi oportunizado para que os bancos oficiais melhorassem as taxas para que o investimento permanecesse naqueles bancos, considerando que restou provado que o gestor na ocasião, ex-presidente do IBS, o Luiz Carlos de Amorim, agiu com vontade consciente, bem como agiu imprudente ao impor a sua decisão de realizar o investimento. Considerando que não foi realizada qualquer consulta para verificar a saúde financeira do BVA, considerando que não foi realizado o credenciamento de outras instituições financeiras pelo IBS, assim decide, em face de tudo que foi exposto e com base em toda a documentação trazida à análise dessa comissão, que seguem apêndices para consulta essa CPI em defesa do Estado Democrático de Direito e, segundo suas responsabilidades constitucionalmente determinadas, propõe encaminhamento ao Ministério Público Estadual de cópia autenticada do relatório final dessa CPI e demais documentos que, se fizer necessário, pela constatação de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de prevaricalização previsto no artigo 319 do Código Penal Brasileiro, perpetrado em tese pelo senhor Luiz Carlos de Amorim, bem como por atos de improbidade administrativa previsto no artigo 10 e 11 da Lei 8.429/92. À vista do exposto, esta relatoria sugere o seguinte projeto de resolução. Projeto de resolução número 213, total 213. Aprova o relatório final e as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela resolução número 211/2013, destinada a investigar a operação financeira realizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores da Serra, sob intermédio do Banco BVA. Autor: Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela resolução 211/2013, resolve. Artigo 1º. Fica aprovados os relatórios finais e as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela resolução 211/2012. Artigo 2º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de comissões em 25 de março de 2013. Carlos Augusto Lorenzoni, Aldair Celestino Xavier de Souza, José Marcos Tom. Senhor presidente. Senhor presidente, após o relatório final da CPI, solicito regime de urgência especial para que seja apreciado pelo plenário. É regimental, não, vereador. Está em tramitação o projeto de resolução 10/2013, relatório esse já lido pelo relator Aldair Xavier, solicitado urgência especial na aprovação da matéria. Então vamos submeter ao plenário a aquiescência da aprovação do regime especial. Em discussão, o regime especial da aprovação do projeto de resolução número 10/2013, para aprovação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Os favoráveis ao regime de urgência especial para aprovação do relatório, vote sim. Os contrários, votem não. Senhor presidente, vereador Alexandre Chambem, não se encontra no plenário, foram 17 votos favoráveis, um contrário e nenhuma abstenção. Aprovado, portanto. Está encerrada, está suspensa a sessão, 5 minutos para parecer das comissões, para a volta, aprovação, submissão da aprovação do projeto de resolução.
Retorno da sessão, os relatórios devidamente conferidos pela Comissão de Finanças e Comissão de Justiça. Volta a palavra para o secretário para a leitura do projeto de resolução. Projeto de resolução, processo 2691-2013, projeto de resolução 10-2013. Aprova o relatório final e as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela resolução 211-2013, destinada a investigar a operação financeira realizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores da Serra, junto ao Fundo de Renda Fixa Elo, sob intermédio do Banco BVA. Autor, Comissão Parlamentar de Inquérito. Em discussão a matéria. Em discussão, em votação. Vereador Antônio Boy. Senhor presidente, 19 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, portanto, foi aprovado. Processo número 2891-2013, projeto de resolução número 10, aprovado por unanimidade. Nesse momento estaremos convocando a sessão extraordinária para a votação de novos projetos. Foi encerrada a presente sessão ordinária. Estamos abrindo então agora convocação da sessão extraordinária. Ordem do dia, sessão ordinária, dia 29 de abril de 2013. Sessão extraordinária do dia 29 de abril de 2013. Projeto de lei ser deliberado. Processo número 1763-2013, projeto de lei 64-2013. Institui o programa Patrulha Agrícola Mecanizada, objetivando a execução de serviços particulares e da outra providência. Autoria e Poder Executivo. Em discussão, em votação. Se não é ordinário, agora só é isso, tá? Vereador Aécio Leite. Senhor presidente, 19 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção, portanto o projeto foi aprovado. Senhor presidente, o processo 2541-2013, projeto de lei 88-2013, foi retirado para fazer algumas adequações. Esse projeto dispõe sobre o sistema de controle interno do Poder Executivo e Legislativo do município da Serra e da outras providências. Esse projeto, portanto, foi retirado da pauta. Processo número 2574-2013, projeto de lei 90-2013. Regulamenta o protesto da certidão de dívida ativa autorizada pelo inciso 2º do artigo 176 da Lei Municipal número 3.833, de 28 de dezembro de 2011, e autoriza a Procuradoria-Geral do Município, PROGÉ, a providenciar o protesto de títulos executivo, administrativos e judicial de quantia certa, com os acréscimos legais e da providência, a tal como incluir artigo 20A na Lei número 2405/2001.
Autor, Poder Executivo. Em discussão, em votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre vereador Davi. Eu quero, nesse projeto, apresentar uma emenda que, no artigo 4, que dá o município representado pelo projeto, quer que representa pelo secretário de Finanças também. Esse vereador entenda a matéria, então eu acho justo que representa a matéria, que representa, faz parte, além da projeto, o secretário de Finanças. Verbal. Não, pelo menos verbal, o presidente falou que podia. Não. Nada disso, eu quero que represente todos os vereadores, porque vai dar muito conselho para o projeto. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Justiça, acato o pedido do nobre vereador Davi pela Comissão de Justiça. Também faço indicação... Qual o artigo, nobre vereador? Artigo 4. Artigo 4. Projeto de Finanças. Senhor presidente, através da Comissão de Justiça também, Sim, querido, mas pelo menos... faço indicação de 2 emendas verbais também, onde o valor superior a R$ 11.500, conforme a indicação do Tribunal de Contas, valor de isenção da dívida ativa, e a carência de 6 meses para a quitação das suas dívidas. Ok? Qual o artigo, nobre vereador? Artigo 7. Senhor presidente, eu gostaria de... Nobre vereador, qual o artigo? Artigo 7. A palavra ao vereador Aldair. Obrigado, senhor presidente. Essa matéria que está vindo para votação nessa Casa de Leis, eu entendo que o prefeito Eudifas tem a melhor das intenções para poder melhorar a arrecadação do nosso município, né, vista as quedas de receitas que nós temos tendo nos últimos anos. Mas eu não acho que nesse momento seria viável, vamos dizer assim, iniciar a situação justamente, às vezes, por pessoas que vão acabar sofrendo, né, justamente com essa lei assim, que está vindo nesse momento. Eu tenho certeza que apenas os pequenos comerciantes, os pequenos, né, produtores, né, a própria população, ela que vai sofrer, né, com isso aqui. Eu entendo que existem muitas coisas dentro do município que ainda tem que ser melhoradas, tem muitas situações do município da Serra que o município ele acaba subsidiando. Então acho que tem que rever todas essas questões aí para que eu me sinta, vamos dizer assim, à vontade para votar uma matéria como essa. Então, face a todas essas questões, eu quero dizer aqui que o meu voto com relação à referida matéria, ele será contrário. Obrigado, senhor presidente. Presidente, A palavra ao vereador Boy. é só porque o Tribunal de Contas, avaliando a situação dos municípios, né, nós não podemos, cada município tem suas características, e a Serra é um município que tem muita gente carente, o município tem muito pequenos empreendedores individuais e pequenos microempresários. Então, o que acontece? O Tribunal de Contas sugeriu que seja avaliado o valor de 11.500, a partir de 11.500, a execução desses serviços, junto ao título de protesto, os cartões de protesto. Então, nós achamos por bem, os novos vereadores, acatar essa sugestão do Tribunal de Contas, colocando sugestão. O Tribunal de Contas não oficializou como sendo lei essa cobrança. Ele está indicando que seja, cada município estabeleça os seus valores e sugere que seja acima de 11.500. Mas não é
uma obrigação, a indicação do Tribunal de Contas. E um período de 6 meses, eu acho muito importante, presidente, porque dá aquele prazo para as pessoas que querem quitar suas dívidas e regularizar elas. E talvez nosso prefeito possa até fazer uma isenção de alguns títulos, algumas cobranças, né, para que as pessoas possam quitar suas dívidas. Senhor presidente. A palavra ao vereador Nassib. Senhor presidente, eu gostaria de lembrar Senhor presidente. Com a palavra ao vereador Nassib. Eu me lembro muito bem que na reunião que nós tivemos, vereadores com o prefeito, né, no início do mandato, até sugeri que fosse feita lei parecida com essa, que o governo do Estado já vem aplicando essa lei de forma positiva. E pensando no município da Serra, pensando no município, é de importância para o município que essa lei seja aprovada, até porque, com certeza, irá aumentar a arrecadação. Agora, por outro lado, é claro que a gente poderia colocar, sou a favor dessa emenda apresentada, de colocar um valor mínimo acima de 11.500, deveria ser cobrado através da justiça. Abaixo, daria oportunidade para os devedores de menor poder aquisitivo que eles pudessem estar acertando, né, e talvez até o prefeito, né, através de uma lei, venha criar até uma isenção aí de multas, para que possa estar regularizando sua situação junto ao município. Já tem a normatização da lei, ela já deve constar essas proteções. A questão da negativação do título é quando o título já vai para a dívida ativa, já passou 6 ou 1 ano de discussão com a empresa que é devedora do município. Quando esse título for para a dívida ativa, aí sim há também a questão da inadimplência junto à questão do protesto. Mas, senhor presidente, Vossa Excelência vai entender, né, que tem vários moradores de poder aquisitivo, né, que a gente sabe que tem dificuldade de quitar suas contas e que estão com dívida na dívida ativa devendo IPTU. Né, talvez 5, 6 anos de IPTU, talvez uma dívida de R$1.000, R$2.000, que para nós talvez não seja muito, mas que para eles vai ser muito difícil depois limpar o nome deles. Então, por isso que a gente está delimitando um valor abaixo de 11.500 que seja liberado, né, dessa execução através do município, mas que continue na dívida ativa. Em votação, a emenda que inclui no artigo 7º, juntamente com a autonomia da Projet, a Secretaria de Finanças. Em votação, artigo 4º. Não, vai botar. Sem problema. Senão o seu não está. Senhor presidente, Falta o vereador Auredi. Aprovado. vereador Auredi, falta. Mas assim. Senhor presidente, 18 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção. Aprovada a emenda. Não, mas é voto sim. Confirmado o voto sim do vereador Auredi. Senhor presidente,
Agora estaremos aprovando o projeto com a referida emenda, processo 2574. Senhor presidente, à parte. Peço a retirada das 2 emendas indicadas pela Comissão de Justiça. Senhor presidente, conforme a solicitação do doutor Alexandre Chambini, solicitando a retirada da emenda que ele tinha proposto pela Comissão de Justiça do artigo 7. Portanto, nós estaremos agora aprovando o projeto com a emenda 1 do artigo 4. Processo número 2574/2013, projeto de lei 90/2013. Em discussão, projeto de lei 90/2013, processo 2574/2013, com a emenda já aprovada. Em discussão. Em votação. Eu votei errado isso. Eu gostaria que ratificasse meu voto. Ok, vou ratificar. Senhor presidente, Você 17 votos favoráveis, 1 contra, 1 abstenção, portanto, o projeto aprovado, com a emenda. Senhor presidente, não tem mais nenhum projeto a ser tratado nessa referida sessão, portanto... Nenhum projeto a ser tratado. Está encerrada a sessão extraordinária do dia 29 de abril de 2013. A próxima é regimental. Só para informe, a audiência pública que debaterá formas de minimizar roubos e furtos residenciais, comerciais e de veículos no município da Serra, a ser realizada no dia 30 de abril, às 19 horas, no Salão Paroquial da Comunidade Católica de São Francisco de Assis, na 1ª Avenida, número 45, Laranjeiras, Serra. Compromisso com você, do deputado Roberto Carlos.